aqueles que buscam alternativas para recuperar a circulação sanguínea, aprimorar a sensibilidade e revitalizar o desempenho físico talvez se surpreendam ao descobrir que uma das soluções mais eficazes não se encontra em medicamentos controlados ou procedimentos clínicos dispendiosos. Trata-se, na verdade, de uma região específica do próprio corpo, cuja estimulação diária por apenas 60 segundos pode restituir funções que muitos julgavam perdidas de forma irreversível. O mais notável é que tal método prescinde de equipamentos especializados, consultas médicas ou investimento significativo de tempo, demandando menos minutos do que a higiene bucal cotidiana. Antes de detalhar a localização exata desse ponto e os fundamentos científicos que sustentam sua eficácia, convém refletir sobre um aspecto crucial. A maioria dos indivíduos do sexo masculino acredita que após os 50 anos, as dificuldades relacionadas ao desempenho são consequências naturais do envelhecimento. Pressupõem que a redução do fluxo sanguíneo, a diminuição dos níveis hormonais e os desafios na esfera íntima constituem um processo inevitável, levando-os a negligenciar o problema ou recorrer a soluções farmacológicas temporárias. Contudo, o verdadeiro obstáculo não reside na idade em si, mas sim na tensão pélvica e na circulação deficiente. Ao longo dos anos, fatores como o sedentarismo, o estresse crônico e a postura prolongada em posição sentada provocam o enrijecimento e a debilitação simultânea da musculatura do assoalho pélvico, responsável pelo controle das funções eréteis, urinárias e sensoriais. Para ilustrar, imagine uma faixa elástica desgastada pelo uso. Embora ainda apresente certa rigidez, perdeu sua elasticidade original. Esse é o cenário que se instala no organismo, onde vasos sanguíneos se tornam menos flexíveis, nervos sofrem compressão e atividades que antes ocorriam de maneira espontânea passam a exigir esforço adicional ou deixam de acontecer. Felizmente há uma solução acessível. A liberação da tensão e a estimulação adequada da circulação em um ponto estratégico podem reativar esse sistema de forma significativa. Tal região, reconhecida há séculos pela medicina tradicional, apenas recentemente teve seus mecanismos elucidados pela ciência contemporânea. Antes de apresentar a técnica em detalhes, é fundamental destacar 3 equívocos comuns que comprometem a vitalidade masculina e que essa abordagem contribui para corrigir. Para aqueles que ainda não estão familiarizados com este conteúdo, apresento-me. Sou a doutora Sophie Morgan, urologista com certificação profissional e mais de uma década de experiência clínica, especializada em auxiliar homens entre 30 e 70 anos a reconquistar vigor, autoconfiança e saúde por meio de intervenções naturais, evitando o uso desnecessário de medicamentos ou procedimentos invasivos. Tenho observado em primeira mão como pequenas mudanças baseadas em evidências podem restaurar a energia e a intimidade que muitos acreditavam perdidas para sempre. Hoje compartilharei uma das técnicas mais subestimadas porém poderosas disponíveis, a massagem perineal, também conhecida em algumas tradições como ponto de ouro. O primeiro erro que compromete a potência masculina é a crença de que o declínio é uma consequência inexorável do envelhecimento. Muitos pacientes na faixa dos 60 e 70 anos chegam ao consultório convencidos de que sua vitalidade está irremediavelmente comprometida, até que, após algumas semanas de tratamento focado na restauração do fluxo sanguíneo e da sensibilidade, recuperam não apenas a função física, mas também a confiança e a qualidade das relações íntimas. A idade não deve ser encarada como uma sentença, mas como um indicativo de que o corpo requer cuidados específicos. O segundo equívoco reside na dependência exclusiva de fármacos. Embora esses medicamentos possam oferecer alívio imediato, não atuam sobre a causa subjacente do problema. Eles promovem uma vasodilatação temporária sem, contudo, restabelecer a flexibilidade vascular ou a integridade dos nervos. Com o tempo, os efeitos tendem a se tornar menos duradouros, levando à necessidade de doses cada vez maiores. Em contrapartida, a técnica aqui proposta atua de maneira natural, reeducando o organismo e promovendo melhorias reais e sustentáveis. A diferença é análoga àquela entre o uso de uma muleta e a realização de fisioterapia. Enquanto a primeira mantém a dependência, a segunda reconstrói a função orgânica. O terceiro erro consiste em ignorar a tensão pélvica crônica. A maioria dos homens desconhece que os músculos do assoalho pélvico permanecem constantemente contraídos devido ao estresse, à postura sedentária ou até mesmo ao hábito de reter a urina. Essa tensão prolongada comprime vasos sanguíneos e nervos, reduzindo a circulação e a sensibilidade. A massagem perineal atua como um desbloqueador, liberando a rigidez acumulada ao longo dos anos.
Do ponto de vista biológico, há uma descompressão das artérias e dos nervos. Do ponto de vista emocional, ocorre a liberação de estresse armazenado. E na prática, 1 minuto diário de estímulo pode restaurar o que os medicamentos apenas mascaram. Agora, passemos à aplicação prática do método. Inicialmente, é necessário localizar com precisão o ponto em questão. O períneo corresponde à área situada entre o escroto e o ânus. Para identificar o local exato, posicione os dedos a aproximadamente 2 ou 3 centímetros da base do escroto, em direção ao ânus. A região buscada apresenta uma textura ligeiramente mais macia em relação aos tecidos adjacentes. Ao aplicar uma pressão suave, deve-se perceber uma leve sensibilidade ou tensão, sinal de que a área correta foi encontrada. Essa sensibilidade inicial tende a diminuir com a prática regular da massagem, à medida que a tensão crônica é liberada. Em seguida, adote uma postura confortável, sentado na beirada de uma cadeira, deitado de costas com os joelhos flexionados ou em pé, com um dos pés apoiado em um banco. O objetivo é garantir acesso facilitado à região, sem sobrecarregar punhos ou mãos. Quanto à pressão, utilize os dedos indicador e médio. Há 2 abordagens possíveis, uma estimulação interna, pressionando cerca de 2 a 3 centímetros de profundidade para alcançar a área prostática, ou uma massagem externa, com movimentos circulares leves, durante 60 a 90 segundos. A pressão deve ser firme, porém indolor, semelhante àquela aplicada em um abacate maduro, onde se percebe resistência sem forçar excessivamente. Caso haja desconforto, reduza a intensidade. Quanto à técnica de massagem, diversas opções demonstram eficácia. Pode-se realizar movimentos circulares, alternando 30 segundos no sentido horário e 30 segundos no sentido anti-horário, o que gera um efeito de bombeamento, favorecendo a circulação sanguínea. Outra alternativa consiste em aplicar pressão firme por 5 segundos, relaxar e repetir o processo, imitando o ritmo natural do fluxo sanguíneo. Há ainda a possibilidade de realizar pulsos suaves de cima para baixo, como se estivesse bombeando manualmente o sangue para os tecidos. Independentemente do método escolhido, a chave para o sucesso reside na regularidade e na manutenção de um ritmo constante. O objetivo é estimular nervos adormecidos e reativar a circulação comprometida ao longo dos anos. Por fim, embora opcional, o uso de óleos específicos pode potencializar os resultados. O óleo de rícino, por exemplo, possui propriedades que favorecem a penetração profunda nos tecidos, otimizando os efeitos da massagem. No entanto, mesmo sem esse recurso, a técnica já apresenta benefícios significativos quando aplicada de forma consistente. A circulação sanguínea e a redução de processos inflamatórios. O óleo de cocô, por sua vez, destaca-se por sua suavidade, propriedades antibacterianas e capacidade de favorecer o equilíbrio hormonal. Já o óleo de semente negra, amplamente reconhecido na medicina tradicional do Oriente Médio, é associado ao estímulo natural da produção de testosterona. Antes da aplicação, recomenda-se aquecer o óleo entre as mãos, pois o contato com substâncias frias pode gerar desconforto em peles sensíveis, enquanto o calor potencializa a vasodilatação local. No que concerne à periodicidade, a constância revela-se mais eficaz do que a intensidade. A prática diária, com duração de apenas 1 minuto, supera amplamente sessões esporádicas e prolongadas. Os momentos ideais para a realização da técnica coincidem com os picos naturais de testosterona, pela manhã, quando os níveis hormonais encontram-se mais elevados, ou à noite, favorecendo o relaxamento corporal e a qualidade das ereções noturnas e matinais. É fundamental compreender que a regularidade, mesmo em curtos intervalos, produz efeitos cumulativos e duradouros, assemelhando-se a um hábito cotidiano como a higiene bucal. Quanto à evolução dos resultados, observa-se um padrão progressivo e previsível. Nas primeiras 3 semanas, os benefícios manifestam-se predominantemente na esfera física, redução da tensão muscular pélvica, alívio do desconforto ao permanecer sentado e melhora na flexibilidade da região lombar e do quadril. Embora alterações significativas na função erétil ainda não sejam evidentes nesse estágio, o organismo inicia um processo de readaptação neurológica e vascular. Entre a 4ª e a 6ª semana, contudo, cerca de 40% dos indivíduos relatam melhorias substanciais, com maior facilidade na obtenção e manutenção de ereções, além do retorno das ereções matinais. A confiança, frequentemente abalada por disfunções prévias, tende a ser restabelecida nesse período. Após 8 a 12 semanas, os resultados consolidam-se como uma nova normalidade fisiológica,
podendo persistir por 6 a 12 meses, especialmente quando associados a exercícios básicos de fortalecimento do assoalho pélvico. É compreensível que alguns indivíduos possam sentir certa resistência inicial ao abordar o tema, seja por desconhecimento anatômico ou por associações culturais equivocadas. Contudo, é imperativo ressaltar que a técnica não se reveste de caráter excepcional ou vergonhoso, mas sim de um procedimento voltado à recuperação funcional, à dignidade e à autonomia corporal. A restauração da saúde íntima transcende a mera performance, abrangendo aspectos fundamentais da qualidade de vida, da conexão afetiva e do bem-estar integral. Para ilustrar a eficácia do método, cabe mencionar o caso de Michael, paciente de 62 anos, casado há 35, que chegou ao consultório com evidente desânimo. Após décadas de convivência, a intimidade com a esposa havia se reduzido a contatos esporádicos, e a sensação de fracasso como parceiro o consumia. As tentativas com medicamentos orais haviam produzido resultados inconsistentes, acompanhados de efeitos colaterais indesejáveis. Convencido de que seu corpo o havia traído, Michael demonstrou ceticismo inicial ao ser apresentado a técnica de massagem perineal diária, combinada ao uso de óleo de rícino e exercícios de fortalecimento pélvico. Nas 2 primeiras semanas, nenhum progresso perceptível foi observado, levando-o a cogitar a interrupção do tratamento. Contudo, a persistência revelou-se decisiva. Na 3ª semana, acordou com uma ereção parcial, a primeira em 2 anos. Embora modesta, a mudança representou um marco simbólico. Na 5ª semana, as ereções matinais retornaram em sua plenitude, mas o impacto mais surpreendente não se limitou à esfera sexual. A dor crônica no quadril, que o acompanhava havia anos, desapareceu, e a incontinência urinária leve que o constrangia foi significativamente atenuada. Além disso, relatou maior disposição ao longo do dia e uma sensação renovada de vitalidade. 2 meses após o início do tratamento, Michael retornou ao consultório acompanhado da esposa. O gesto de entrelaçar as mãos, antes raro, evidenciava uma reconexão afetiva. Em suas palavras, a técnica não apenas devolveu a função corporal, mas também a autoconfiança e a cumplicidade conjugal. Sua esposa, emocionada, afirmou: "Doutora, a senhora me devolveu meu marido." O relato de Michael sintetiza a essência do método. Recuperei não apenas meu corpo, mas minha autoestima, meu casamento e a sensação de estar vivo em minha própria pele. Diante do exposto, os princípios fundamentais a serem assimilados são claros. 1 minuto diário, aplicado em uma região anatômica acessível, com ênfase na constância em detrimento da intensidade. A maioria dos indivíduos observa mudanças significativas entre a 4ª e a 8ª semana, embora cada organismo apresente um ritmo próprio de resposta. A comparação com outros casos deve ser evitada, pois cada trajetória é singular. A adesão ao protocolo, quando mantida, permite que o corpo recupere sua funcionalidade de maneira gradual e sustentável. A disseminação desse conhecimento depende, em grande medida, do engajamento coletivo. Caso as informações apresentadas tenham despertado interesse ou oferecido perspectivas promissoras, sua divulgação contribui para que mais indivíduos tenham acesso a alternativas terapêuticas não invasivas. A troca de experiências por meio de comentários ou relatos pessoais fortalece uma comunidade comprometida com a rejeição à ideia de que o declínio físico seja inevitável. Trata-se, em última análise, de um movimento que valoriza a autonomia, a saúde integral e a reconquista da qualidade de vida. Portanto, a decisão de iniciar o processo cabe a cada um. Os instrumentos para a transformação já estão ao alcance, exigindo apenas o compromisso com uma prática simples, porém sistemática. O corpo não está condenado ao envelhecimento disfuncional. Ao contrário, responde positivamente quando estimulado de maneira adequada e consistente. A restauração não depende de intervenções complexas ou dispendiosas, mas da disposição em assumir o controle sobre o próprio bem-estar. O futuro que se almeja começa com uma ação concreta no presente.